Putin chega à Coreia do Norte com a missão de estreitar relações com o ditador Kim Jong-un, garantir o fornecimento de armas e munições para sua guerra contra a Ucrânia e promete apoiar o país contra os Estados Unidos. Em Israel, a escalada do conflito parece inevitável e o exército israelense aprova um plano de invasão do Líbano. É tudo que os Estados Unidos não quer e pode levar para dentro do conflito de forma oficial outros países do Oriente Médio. E no Brasil, a coisa vai de mal a pior. Lula teve a capacidade de chamar bebês de monstros e a Agência Espacial Brasileira, tentando lacrar, recebe uma enxurrada de críticas, porque simplesmente tentou representar a primeira mulher a ir ao espaço, uma cosmonauta russa e branca, como se ela fosse negra. Para você entender tudo o que está acontecendo neste momento no Brasil e no mundo, confere aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Tobi na área com mais um Atualiza aí no ar. Já viu aí pela thumbnail que hoje tem muitas notícias, o dia foi bastante tumultuado, mas antes de eu começar aí todas as explicações, eu gostaria de ter a sua opinião. Eu tô fazendo agora thumbnails um pouco mais elaboradas no sentido de colocar os assuntos que eu vou abordar no vídeo, todos na thumbnail. Isso me dá a impressão de ter muitas informações. Vocês aí, preferem esse tipo de thumbnail que já coloca ali logo no título tudo que vai ser falado no vídeo, ou aquela thumbnail mais limpa, mais clean, que basicamente tem só o assunto principal? Quero saber muito a sua opinião, coloca aqui nos comentários, porque é muito importante para que a gente possa aí melhorar cada vez mais o canal, justamente para você que assiste aqui diariamente vídeos todos os dias às 6 horas da manhã. Coloca os comentários que vai ajudar demais. Obrigado de coração e bora para os vários assuntos do dia de hoje, começando com a visita de Vladimir Putin na Coreia do Norte. CNN Brasil diz assim na sua manchete: Putin promete apoiar a Coreia do Norte contra os Estados Unidos. Galera, uma aliança do mal está se formando no Oriente. Putin visita agora o seu novo melhor amigo, o Pokémon coreano, o pão de queijo da Coreia do Norte, Kim Jong-un, o menino mimado que vive ameaçando o mundo de um ataque nuclear. Letrinhas pequenas, já já a explanação. O presidente russo Vladimir Putin prometeu nesta terça-feira, dia 18, aprofundar os laços comerciais e de segurança com a Coreia do Norte e apoiá-la contra os Estados Unidos, enquanto se dirigia ao recluso país com armas nucleares pela primeira vez em 24 anos, ou seja, mais de 2 décadas que um líder russo não visita a pequena Coreia do Norte. Coreia do Norte que já recebeu muito apoio da Rússia na época que era a União Soviética, no período justamente da Guerra das Coreias, anos 50, no qual as Coreias se dividiram. Rússia, União Soviética e China se juntaram ali para ajudar a Coreia do Norte, que se transformou em um dos países mais pobres do planeta Terra. E é óbvio, o sistema lá, qual é? Você sabe, o socialismo. E como diria Margaret Thatcher, o socialismo dura até acabar o dinheiro dos outros. Não é à toa que a Coreia do Norte há muito tempo se torna um dos países mais pobres do mundo, com pouquíssima qualidade de vida, IDH baixíssimo, e na verdade, os dados da Coreia do Norte pouco se sabe, porque lá não tem instituto de pesquisa, pelo menos não para ser divulgado. Ou seja, é praticamente um país que é um pária, não participa das relações internacionais, das trocas comerciais, a não ser com um grupo muito pequeno de países, em especial a China, mas agora a Rússia se aproximando cada vez mais. E eles têm tudo em comum, estão ali entre os 2 países mais sancionados pelo mundo ocidental, em especial pelos Estados Unidos e pela União Europeia. Seguindo o segundo parágrafo, os Estados Unidos e seus aliados asiáticos estão tentando perceber até onde irá a Rússia em apoio ao líder norte-coreano Kim Jong-un, cujo país é o único que realizou testes de armas nucleares no século XXI. Meu amigo, a Coreia do Norte pode ser um país pobre, a população lá pode passar extrema necessidade e os líderes da Coreia do Norte estão um pouco ligando para isso. O importante é eles viverem bem, mas eles desenvolveram sim armas nucleares e mísseis balísticos com apoio, por exemplo, do Paquistão. Ou seja, a Coreia do Norte é uma potência nuclear e o único país do século XXI a testar essas armas nucleares. Agora preste atenção. Qual é a relação efetiva que vai se construir entre a Rússia de Vladimir Putin e a Coreia do Norte? Países como a Coreia do Sul, como o Japão e principalmente os Estados Unidos estão de olho nisso, porque uma relação muito próxima pode estar sendo criada, uma vez que esses 2
dois países não têm muito para onde correr. E aí o que vai acontecer? A Rússia, obviamente, é muito mais experiente, tem muito mais tecnologia no campo militar e na área das armas nucleares, mísseis balísticos intercontinentais, mísseis hipersônicos, e essa tecnologia pode estar começando a ser transferida para a Coreia do Norte, o que faz com que o mundo inteiro esteja num risco muito maior, porque esse tipo de tecnologia nas mãos de um lunático como é o Kim Jong-un é um problema seríssimo. E aí talvez você esteja pensando, mas o que o Putin ganha se aproximando da Coreia do Norte? A Rússia é tão grande, tão poderosa, a Coreia do Norte tão pequena. A questão é a seguinte: o Putin está com extrema dificuldade no conflito contra a Ucrânia. Pode não parecer, ele vem de uma ideia de poderoso, mas não é isso que está acontecendo. A Rússia já gastou boa parte do seu arsenal, da sua munição, nesse conflito que já dura 2 anos. E a Coreia do Norte, desde a divisão das Coreias nos anos 50, é um país que se prepara para um conflito o tempo todo, ou seja, tem grandes arsenais de armas, mesmo sendo, na grande maioria, armas ultrapassadas, mas o Putin precisa muito dessas armas, minas, RPGs, munição, fuzis, o Putin precisa de tudo isso, e essa relação está cada vez mais próxima. E a grande questão é, a ideia do Putin é de fato fazer frente aos Estados Unidos naquela parte do mundo. Só que aí tem um detalhe muito importante que eu quero falar com você, e eu quero que você reflita sobre isso. Não ache que uma grande aliança incondicional vai se formar naquela região. Sabe por quê? Quando você tem países muito poderosos ali, muito próximos uns dos outros, a tendência de gerar conflito é muito grande. Tanto é que a história já mostra isso. Durante a Guerra Fria, Rússia e União Soviética, que durante muito tempo foram muito próximas, começaram a se estranhar quando a China começa a querer se livrar das amarras da União Soviética. E não tenha dúvida, o país que mais influencia a Coreia do Norte é a China, até porque é o único país que faz fronteira com a Coreia do Norte na parte norte. Na parte sul é a Coreia do Sul. E essa aproximação entre Rússia e Coreia do Norte, Kim Jong-un e Putin, pode sim gerar problemas com a China. A China não é um país que gosta de concorrência. A China quer manter a sua influência na região e não vê a Rússia ganhando influência numa área que a China, desde os anos 50, comanda. Então fique atento a esse fato e no futuro eu tenho certeza que eu vou trazer para você aqui notícias de um estranhamento entre Xi Jinping e Putin com relação à Coreia do Norte. Finalizando, em um sinal de que a Rússia, um membro com poder de veto no Conselho de Segurança das Nações Unidas, está reavaliando toda a sua abordagem à Coreia do Norte, Putin elogiou Pyongyang por resistir ao que ele diz ser uma pressão econômica, chantagem e ameaças dos Estados Unidos. Meu amigo, os Estados Unidos é a maior potência do mundo, muito, mas muito na frente da Rússia. E muita gente gosta de colocar aqui nos comentários como se a Rússia fosse assim um país poderosíssimo, né? A Rússia tem armas nucleares, mas já disse aqui várias vezes que não podem ser utilizadas em um conflito. E economicamente não tem nem comparação Estados Unidos com Rússia. Mas quero saber aí a sua opinião. O que você acha dessa aproximação entre os dois? Só que olha como é que a coisa tá tensa na Península Coreana. Durante a visita do Putin à Coreia do Norte, soldados norte-coreanos atravessaram a fronteira para a Coreia do Sul e tiros de aviso foram dados do lado sul e inclusive tiveram feridos na Coreia do Norte. Olha a tensão aumentando na região. Será que isso aconteceu de forma deliberada ou foi um acidente? Mais uma vez, CNN Brasil diz assim na sua manchete: soldados da Coreia do Norte cruzam fronteira e sul dispara tiros de advertência. A situação está complicada lá, letrinhas pequenas. Os militares da Coreia do Sul dispararam um tiro de advertência depois de soldados da Coreia do Norte cruzarem a linha de demarcação militar na área de fronteira entre as duas Coreias nesta terça-feira, dia 18, enquanto Vladimir Putin estava na Coreia do Norte, de acordo com o Estado-Maior Conjunto do país. Cerca de 20 a 30 soldados, olha aí, um contingente relevante, ainda para fazer um estrago, romperam a linha de 20 metros que atravessa o meio da zona desmilitarizada na manhã desta terça-feira e retornaram brevemente para o norte depois que tiros de alerta foram disparados pelo sul, de acordo com um oficial do sul. E tudo isso enquanto
Putin estava na Coreia do Norte. Agora, olha só que importante essa última parte. Os militares não acreditam que a violação tenha sido intencional, informou a agência de notícias. Então, parece que a coisa se estabilizou. Só que enquanto os norte-coreanos estavam ali na fronteira, acabaram atravessando supostamente por acidente, eles estavam fazendo ali manutenções ou operando minas terrestres e algumas explodiram, levando a óbito soldados da Coreia do Norte. E isso pode ser interpretado de várias formas. Você sabe que para um conflito começar só precisa de uma desculpa, não precisa nem de uma ação verdadeira. Uma mera desculpa pode ser aí o estopim de um conflito. Que isso não aconteça, né? O povo da Coreia do Norte já é bastante sofrido, o da Coreia do Sul também, só que nos últimos anos a Coreia do Norte sofre muito mais, porque é um país completamente atrasado, onde seus líderes não se preocupam com o seu povo. O único lugar onde a Coreia do Norte é pintado como um lugar bonito são nos vídeos do Castanhari, lá do Nostalgia, que faz aí uma inversão histórica, como se a Coreia do Norte fosse um país bonzinho. Mas, enfim. Saindo da Rússia e da Coreia do Norte, vamos lá para o Oriente Médio. Vamos falar de Israel, que tem mantido a sua ofensiva contra a faixa de Gaza, mas agora autorizou a invasão do território do Líbano, pelo amor de Deus. O que tem lá no Líbano que pode ser um grande problema para Israel? Justamente um grupo, que eu não vou falar o nome aqui, porque o YouTube corta o alcance, mas que tem amplo apoio do Irã. E esse grupo, diferente do que atua na faixa de Gaza, é muito mais preparado, mais bem armado e tem um contingente considerável. Se liga aí na reportagem. Metrópolis diz assim: Exército de Israel aprova iniciar ataque contra o Líbano. Lembrando que Israel e Líbano já tiveram várias escaramuças aí, já teve inclusive uma guerra, um conflito inteiro entre Israel e Líbano quando Israel ocupou o sul do Líbano. Letrinhas pequenas. O Exército de Israel anunciou nesta terça-feira, dia 18/6, planos de um ataque contra o Líbano durante uma reunião com a cúpula militar do país governado por Benjamin Netanyahu. Lembrando que Benjamin Netanyahu agora é o todo-poderoso dos conflitos de Israel. Ele dissolveu lá o gabinete de crise, o gabinete de guerra, que justamente tomava conta da questão da faixa de Gaza. Então agora, meu amigo, para um novo conflito, e se liga, é muito importante para o Netanyahu manter as tensões dentro de Israel. Netanyahu tem enfrentado pressão interna, boa parte da população não quer mais o Netanyahu como primeiro-ministro e ele tem sofrido pressões até da extrema-direita, que querem aprofundar aí as operações na faixa de Gaza com relação ao Líbano. Então, eu não tenho nem dúvida, né? A extrema-direita de Israel com certeza quer passar por cima do Líbano, mas lá a coisa não é tão simples. Tanto não é simples que no início da operação na faixa de Gaza, os Estados Unidos enviaram 2 porta-aviões para o mar Mediterrâneo justamente para proteger o norte de Israel contra o Líbano, obviamente não o Líbano enquanto Estado, mas principalmente a instituição que existe ali no sul do Líbano, que é uma instituição complicadíssima e apoiada pelo Irã. Seguindo aí, segundo parágrafo, a decisão do exército israelense acontece após Benjamin Netanyahu anunciar no dia 5 de junho que seu governo planeja uma ação, abre aspas, extremamente poderosa, fecha aspas, contra o país que é reduto desse grupo aqui, ó. Isso aqui é que é um grande problema, porque, olha, esse grupo já causou muito estrago e até nesse momento de conflito na faixa de Gaza tem, né, lançado mísseis, foguetes para dentro do território de Israel. Ou seja, Israel vai dizer mais uma vez que está utilizando o seu direito de legítima defesa, uma vez que oficialmente não existe nenhum problema entre Líbano e Israel, mas esse grupo aí já lançou vários mísseis para dentro do território. Então Israel vai querer ir à forra aí e também resolver esse problema, já que na faixa de Gaza o problema está quase resolvido. Mas e você? Acha que esse conflito pode de fato escalar para o Líbano? Nós teremos aí em breve mais uma frente de batalha? E principalmente, você acha que Israel dá conta de tudo isso sozinho? Porque no início do conflito os Estados Unidos estava ali. Estados Unidos não quer de jeito nenhum que esse conflito se espalhe. Isso afeta diretamente a economia do mundo, principalmente a produção de petróleo. Você acha que os Estados Unidos, aliás, que Israel dá conta disso sozinho, sem a bênção dos Estados Unidos e sem o seu apoio logístico e militar? Quero saber sua opinião. Coloca aqui
nos comentários. Agora sim, mudando de assunto completamente. Chega de falar de conflito, né? Pelo amor de Deus, o mundo tá tenso demais. A situação no mundo é muito complicada nesse momento, de fato. Mas agora vamos falar de Brasil. Olha só. Vamos falar de quem? Vamos falar do anão diplomático, vamos falar do pior presidente da história do Brasil e ele com certeza fazendo a pior de todas as suas gestões. Das 3 gestões do Lula, essa sem dúvida é a pior. Só que é o seguinte, o Lula ele tá morrendo pela boca, falando cada besteira o tempo todo e sendo desmentido. Falei no vídeo anterior, aliás, há 2 vídeos atrás, quando eu falei lá do PL 1904, se você não assistiu esse vídeo, vai lá assistir porque ele é muito importante. O Lula tem dito uma coisa na mídia, mas nos bastidores da política ele tem feito outra. Se não ele diretamente, o seu partido. Se liga aí, eu vou te explicar tudo. Gazeta do Povo. Lula chama de monstros bebês que nascem após esse ato aqui. Então, olha só isso. Como é que ele tem a capacidade de falar uma monstruosidade dessa? Vamos direto para falar dele? Abre aspas. Por que uma menina é obrigada a ter um filho de um cara que fez isso aqui com ela? Agora vem a frase monstruosa do Lula. Que monstro vai sair do ventre dessa menina? Aí eu quero saber o seguinte. Essa criança que vai nascer, ou que possivelmente vai nascer, né? Porque com a lei atual existe tudo aí para que ela não venha a nascer. Mas essa criança, se ela nascer, que culpa ela tem disso? Por que essa criança, na ótica do Lula, é um monstro? Eu não entendi. Você entendeu por que o Lula acha que essa criança é um monstro? Eu até entendo claramente que essa atitude aqui é monstruosa. Sem dúvida nenhuma. Ela é uma das piores coisas que podem acontecer a uma mulher. Agora, essa criança que nasceu, ela é completamente inocente. Completamente. E aí, como é que ele tem a capacidade de falar algo desse tipo? E aí presta atenção, foi só um lapso, ele falou ali sem perceber. Esse tipo de fala mostra claramente quem é o Lula e o que ele realmente pensa. E aí eu quero saber de você que acompanha aqui o canal. O que você pensa disso? Se você, eventualmente, que assiste o meu canal, votou no Lula, sinceramente, o que você pensa desse tipo de atitude? Você continua apoiando uma pessoa, um líder de nação, que fala uma coisa dessa de uma criança, de um bebê, de um recém-nascido, que não tem culpa de absolutamente nada? É extremamente lamentável isso que o Lula tem feito, que os partidos de esquerda têm feito, principalmente com relação a esse ato aí que tem gerado toda essa polêmica com o PL 1904, que se você não sabe exatamente do que se trata, tem um vídeo completo aqui no canal, com certeza o melhor vídeo da internet sobre esse assunto, onde eu vou lá na literalidade da lei, do projeto de lei, e trago tudo para você. Continuando aqui nas falas monstruosas do Lula. Então, essa é uma discussão mais madura, não é banal, como se faz hoje, fecha aspas. Banal é o tipo de comentário burro, é o tipo de comentário insensível que você faz. É isso que é banal, Lula. Disparou aí o Lula em entrevista à rádio CBN. Lula que só dá entrevista para a imprensa pelega, né? Imprensa amiga. Ele nunca se coloca numa situação no qual vão fazer perguntas verdadeiras para ele. Quando ele está em eventos internacionais, onde ele não consegue muito essa blindagem, aí ele sempre fica em saia justa. Mas como no Brasil, governado pelo PT, problemas são bobagem, temos mais uma questão a tratar no dia de hoje. E essa tem tido uma repercussão assim enorme nas redes sociais aí nos últimos 2 dias. Olha só o que o PT conseguiu aprontar. Aí você deve estar pensando, Tobias, não é o PT, é a Agência Espacial Brasileira. Sim, a Agência Espacial Brasileira é uma instituição de Estado, mas quem comanda e só pode vir da cabeça de uma agência que atualmente é dirigida por um membro de esquerda para sair uma situação dessa. Olha aqui o que diz a manchete da Folha de São Paulo. Imagem de astronauta preta para falar da primeira mulher no espaço gera ruído e comentários irônicos.
Folha de São Paulo foi legal com o governo Lula, hein? Por que será? Gera ruídos? Ah, foi só assim, um probleminha. Vamos lá, letrinhas pequenas para você. A Agência Espacial Brasileira divulgou nota nesta segunda-feira, dia 17, para explicar uma publicação feita nas redes sociais com a representação de uma mulher negra para comemorar os 61 anos da primeira mulher no espaço. A publicação foi criticada por induzir a uma interpretação errada, já que a primeira mulher a ir ao espaço foi a russa Valentina Tereskova, tomara que seja assim a pronúncia, branca em 1963. Continuando, abre aspas para a nota da Agência Espacial Brasileira. A intenção da imagem escolhida foi simbolizar o futuro, não o que aconteceu, não homenagear de fato, né, a cosmonauta russa, já que o programa Artemis pretende levar a primeira pessoa negra à Lua, disse a nota, citando a missão da NASA que pretende levar seres humanos novamente ao satélite da Terra. A agência apagou o post feito no domingo, dia 16, depois de críticas. Então, peraí. Se vocês fizeram uma postagem completamente bem pensada, no qual vocês queriam retratar o futuro, no qual a Valentina, né, a cosmonauta russa, teve grande influência, né, abriu as portas para as mulheres no programa espacial, tanto da Rússia, na época União Soviética, também nos Estados Unidos e até outros países também, na Europa, inclusive já mandaram mulheres. E aí vocês vão lá e apagam a postagem porque estão com medo de crítica ou porque de fato o que vocês postaram é assim, uma afronta à inteligência das pessoas. Bom, eu vou te mostrar aqui os fatos e aí você me diz o que você pensa. Essa aqui é a realidade, a imagem postada pela Agência Espacial Brasileira e uma foto real justamente aí da Valentina, que foi, vou falar Valentina que é mais fácil falar o sobrenome, obviamente, tá? Que foi ao espaço em 1963. Olha aqui a original, uma mulher branca, de olhos claros, e é óbvio que deveria ser dessa forma, afinal ela é russa, e o povo russo é pouquíssimo miscigenado. Então, ela, por ser russa, é uma mulher branca. E qual o problema de uma mulher branca ter ido ao espaço? Será que a narrativa da esquerda, ela tá tão enviesada, ela tá tão embebecida da sua ideologia, que ela não consegue perceber que esse tipo de postagem, inclusive, desvaloriza o feito dessa mulher incrível? Aí, vamos lá voltar na nota da Agência Espacial. Na verdade, a gente queria representar o futuro. De fato, a postagem tinha legenda, mas vamos dar uma analisada na imagem. Uma astronauta, obviamente uma imagem provavelmente feita por inteligência artificial, uma mulher negra, uma astronauta negra, mas olha só a frase que está na imagem, que é o que você vê primeiro, 61 anos da primeira mulher no espaço. Sinceramente, esquece aí tudo que eu falei até agora desse assunto. O que essa imagem com esta frase te remete? Não parece que foi esta mulher que está na imagem que foi ao espaço 61 anos atrás? Não é isso que fica muito claro para qualquer pessoa com 2 neurônios que dá uma mera olhada nessa imagem, enquanto a imagem real é essa aqui. Aí eu te pergunto, por que da mudança? Por que colocar uma mulher negra? E você realmente acha que essa desculpa esdrúxula, esfarrapada da Agência Espacial Brasileira faz algum sentido? Se fizesse, eles não teriam apagado o post. Se apagaram o post, é porque realmente as críticas que estão sendo feitas são pertinentes. Aí, vamos lembrar de uma coisa. A Agência Espacial Brasileira, ela acaba virando uma piada, porque ela é a agência espacial que de espacial não tem nada, nada. A agência espacial praticamente ela só existe enquanto instituição. Mas o que se produz hoje na Agência Espacial Brasileira? Praticamente nada, até porque o Brasil praticamente não produz nada de tecnologia que seja relevante. Só para você ter uma ideia como a agência espacial tem completo desprestígio até nesse governo absurdo do Lula. O Lula, quando teve aquele sonho maluco de uma noite de verão, que ele disse que ia lançar a Starlink brasileira para fazer frente ao Elon Musk, ó a loucura do homem. Simplesmente ele não chamou a Agência Espacial Brasileira para participar do projeto. Ele chamou a empresa de telecomunicações do Brasil. A de telecomunicações, e não a agência que trata de questões espaciais. É óbvio que telecomunicações tem tudo a ver com isso, mas as duas poderiam estar trabalhando juntas. E em nenhum momento a agência espacial foi falada. Por quê? Ela não produz
nada. A Agência Espacial Brasileira hoje não produz praticamente nada, como a maioria das instituições do Brasil. Elas que deveriam ser de vanguarda, de grande pesquisa. Mas você sabe, né? Um governo que vai estar quase há 20 anos no poder, que é o governo de esquerda do PT, com todos os mandatos do Lula, mais o mandato da Dilma, os caras destruíram a educação, a pesquisa, a tecnologia, as universidades. O que as universidades brasileiras produzem de fato, de relevante, de pesquisa, de tecnologia? Quantas patentes as universidades brasileiras têm registrado nas últimas décadas? Investimento, não adianta reclamar não, porque tem bastante. O Brasil é um dos países que mais investe na educação, principalmente na educação superior. Será que o retorno está sendo adequado? Bem, quero saber aí a sua opinião. Com tudo que eu falei, e em especial desse caso, uma postagem de uma mulher negra para representar a primeira mulher que foi ao espaço há 61 anos atrás, justamente uma mulher branca, russa, de olhos claros. Quero saber aí a sua opinião. O que você pensa a respeito disso? Foi só um lapso? Mas agora é o seguinte, chegou aquele momento maravilhoso de você me dar aquela força, aquela moral, clicando aqui na logo do canal e se inscrevendo. E eu volto a fazer a pergunta, você aí gosta dessa thumbnail ou para você ficou muito tumultuada? A ideia aqui é colocar os assuntos que serão abordados todos na thumbnail para quando você der aquela olhada, você falar, o vídeo de hoje é sobre isso, tenho interesse nesse assunto. Coloca aqui a sua opinião, é importante mesmo para eu saber e ir ajustando aqui tudo com relação ao canal. Beleza? Tamo junto? Obrigado por ter chegado até aqui. Não esquece, clica aqui, se inscreve, deixa seu like, seu comentário, compartilha aí, badala esse sininho das notificações para você receber aí todos os vídeos que eu posto 6 horas da manhã. Beijo do top, fica com Deus. Eu volto no próximo episódio, claro. Fui.